Quarta-feira, dia 22 de outubro, aqui em São Paulo, 20 horas e 4 minutos. Boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui na nossa conversa semanal de toda quarta-feira às 20 horas e Dani manda beijos para você também. Vamos lá, como estamos aí? Como está a noite dos senhores e senhoras? Como estão? Franzé, boa noite, pastor. Assisti sua entrevista ao Chico Pinheiro, que citou Billy Graham. Qual a sua opinião do ministério de Billy Graham? Ah, Franzé. Ele é datado, né? Ele foi importante para a disseminação do evangelho. Considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos, né? Mas é isso. Billy Graham é uma figura, é um dos heróis da fé do protestantismo contemporâneo, e como todo herói, Billy Graham tem pés de barros também, né? O que é natural. E em tempos em que se discute imperialismo norte-americano, supremacia branca, nacionalismo supremacista, protestantismo, se faz revisão de comprometimentos históricos com a questão racial, com a questão política. É muito difícil a gente não incluir na avaliação de uma biografia esses comprometimentos, né? Inclusive a nossa própria biografia, né? Mas Billy Graham é um dos heróis da fé do mundo cristão contemporâneo. Elda, minha amiga, boa noite. Congresso Conversas está chegando, contagem regressiva. Eu estou desesperado preparando a minha mensagem de sexta-feira pela manhã, a utopia do Evangelho. O tema desse ano, você sabe, a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. O Congresso do Conversas é na sexta, dia 24, no sábado, dia 25, você vê aí toda a programação, com todo mundo que vai participar. São vozes muito importantes da gente ouvir, conversar. O nome do nosso encontro, do nosso congresso é Conversas, porque tem uma conversa que acontece no palco, tem uma conversa que acontece entre o palco e o plenário, tem uma conversa que acontece nos corredores, nas mesas de refeições, nos encontros. Conversas. A gente precisa conversar. A gente precisa talvez até inclusive reaprender a conversar, né? E é muito bom. Eu espero você ainda. Você pode fazer a sua inscrição. Sabe que tem muita gente que pergunta se vai ser transmitido ao vivo. Sim, vai ser transmitido ao vivo. E você pode então se juntar a nós. Sexta e sábado vai ser uma alegria receber você, tá bom? E também será meu terceiro congresso. Raquel, nem acredito que estou vivendo esse tempo. Que bom, Raquel. Vai ser um prazer te encontrar no Congresso do Conversas, ou no Congresso Conversas. Muito bem. Brega, meu amigo, sempre transmitido, mas se puderem, participem presencialmente. Sim, com certeza, presencialmente é sempre muito melhor, mas para quem não pode participar, pode acompanhar ao vivo também. Um abração, Brega, meu amigo. Também, sexta e sábado, Congresso Conversas. Segunda-feira eu vou para o Rio de Janeiro para um encontro com o meu amigo deputado Henrique Vieira. Vamos falar sobre fé e ética, o evangelho contra tronos do poder. O Henrique, ele não é fraco. Olha o tema que ele deu para a nossa conversa. Um cara muito especial, Henrique Vieira, está fazendo um mandato exemplar. E como a gente costuma usar, né, a hashtag me representa, Henrique me representa muito na sua visão política, me representa muito no seu coração piedoso, na sua fé cristã. Henrique é pastor, é um cara de Deus, é um cara de Jesus, então
Tenho muita admiração e uma alegria conversar com o Henrique. Sindicato dos Engenheiros, Avenida Rio Branco 277, segunda-feira, 27 de outubro, 18 horas, no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, se puder estar lá, eu vou ficar muito feliz de te dar um abraço. É isso. O que mais, Dani? Samuel, mestre querido, já consegui montar todo um esquema para poder abraçá-lo aqui no Rio de Janeiro, no encontro com o pastor Henrique Vieira. Será uma grande bênção em nome de Jesus. Amo muito o Senhor e o Dani. Valeu, Samuel, obrigado. Um abração para você também. Matheus, fiquei muito feliz que a Denise Fraga estará presente. Eu também, Matheus. Denise Fraga é um talento especialíssimo, né, da arte brasileira e uma consciência cívica, política, democrática. É uma voz importantíssima para a gente ouvir, para a gente conversar. Denise Fraga, é uma alegria muito grande que ela atendeu o nosso convite, carinhosamente atendeu o nosso convite. A entrevista no ICL foi uma aula do Evangelho de Cristo. Valeu, pastor Ed René. Kleber. Obrigado, Kleber. Valeu demais. Minha conversa com Chico Pinheiro, né? Tá dando o que falar. Tô recebendo muita mensagem. Eu fiquei muito feliz com a conversa. Obrigado. Maxwell, boa noite, querido pastor Ed e Dani. Sou membro fundador do ICL. Fiquei muito feliz em ver sua entrevista com Chico Pinheiro, exibida segunda-feira. É muito bom ver os fundamentos da nossa fé evangélica ser apresentado com tanta clareza, profundidade, fazendo as conexões tão necessárias com o mundo e as questões da nossa vida real. Que legal, Maxwell. O que significa que você é membro fundador do ICL? Que interessante, muito bom saber de você e obrigado por esse encorajamento aí. Valeu demais, um abraço. Rodrigo, boa noite, Ed. No podcast Lado B, você mencionou ter perdido um livro, seria o High Tech, High Touch. A tecnologia, a nossa busca por significado, de John Nesbitt. Não sei se foi esse aí que eu citei, né? Talvez, Rodrigo, eu não lembro, sabe? Porque esse livro eu li no começo dos anos 90, se não me falha a memória. Se você tem a edição aí, veja qual foi a data de publicação, porque eu acho que eu vi esse livro aí no começo dos anos 90. Faz muito tempo, mas sim, eu lembro que eles diziam que na era do high-tech nós precisávamos de high-touch, né? Muito interessante essa sacada que eles tiveram, né? Muito bom. Givaldo Júnior, boa noite. Retornando agora de Hortolândia, aproveitando para ouvir a live. Na ida, fui ouvindo o curso sobre o Pai Nosso. Muito bom, por sinal, indico a todos. Obrigado, Givaldo. Inclusive, nós estamos com a nossa plataforma com uma janela de assinatura e justamente divulgando aí o curso Pai Nosso, né? Você sabe orar? Quem te ensinou a orar? Quem melhor do que Jesus para te ensinar a orar? A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou, e ele não ensinou apenas uma oração, mas ele ensinou também como orar. E a série O Pai Nosso, que está na plataforma ERC+, foi uma conversa sobre isso, sobre a oração e a experiência da oração. E a oração como uma experiência de entender ou discernir e dialogar com o próprio entendimento do universo espiritual que Jesus cultivava, né? Lucas, boa noite, Lucas. Ed, você já disse que as inteligências humanas não são as únicas no mundo. Isso parece contra o materialismo histórico. Você já teve discernimento de espíritos, de olhar para alguém e discernir? Já tive, muito. Eu acredito nessa dimensão de espíritos. Na terminologia bíblica, os espíritos malignos, imundos, e os anjos. Eu acredito muito nisso, eu já tive experiências, sim. É verdade. Eu sei que as inteligências humanas não são as únicas inteligências que
que habitam aqui o nosso mundo. É verdade. Pastor, assim como o pastor Henrique, o senhor já pensou em se candidatar? Caio Braz. Não, jamais. Jamais. Olha, isso aí eu posso declarar que eu nunca pensei em me candidatar. Não é esse o lugar do meu chamado. A minha vocação é pastoral. A minha vocação é pastoral, não é do engajamento político nessa dimensão aí de concorrer a um cargo eletivo. Não, jamais, jamais. Tânia, Ed, não vejo a hora de exercer minha cidadania e votar em você. Ah, Tânia, eu vou ficar devendo, viu? Você não vai poder votar em mim, não. Não vai poder. Isso daí, esse risco, eu não corro de me candidatar a um cargo político. Aliás, eu acho interessante, né, que as pessoas falaram que depois que eu deixei a presidência da IBAB, eu deixei a presidência da igreja para poder me candidatar. Nada mais equivocado. Eu quero, inclusive, aprofundar a minha relação pastoral e a minha presença pastoral. Não tem nada a ver, não. Mas eu agradeço muito, Tânia. Eu agradeço o seu voto que você não vai me dar. Muito obrigado. Lucas, acho a Lília sensacional. Como foi o contato com ela? Aceitou de bate-pronto? Olha, a gente tem essa experiência, viu, Lucas? Todo mundo que a gente convida aceita de bate-pronto, e os que não podem participar lamentam, dizendo, não estarei, essa data não posso, tal. E eu fico muito honrado com todas estas participações de pessoas tão especiais, tão importantes, influentes, vozes tão necessárias no nosso Brasil, que têm aceitado conversar com a gente em todos os movimentos do Conversas, todas as atividades do Instituto Galileia. Eu sempre me surpreendo com a resposta tão positiva, carinhosa, que a gente tem recebido dos convites que a gente faz. Sim, a Lília Schwartz foi uma dessas respostas que muito me honrou e me alegrou. Eu tenho certeza que ela vai ser importante para nos instruir a respeito do Brasil, saber um pouco do Brasil, que Brasil a gente é, né? O tema da fala da Lília Schwartz é o Brasil que a gente é. E então, é isso. Maxwell, estou no ICL desde a sua criação, em 15/10, o projeto revolucionário do Eduardo Moreira de Educação e Jornalismo, por isso o certificado de membro fundador. Que bacana, Maxwell. Aliás, ICL, para quem não conhece, é o Instituto Conhecimento Liberta, que é uma iniciativa do Eduardo Moreira. Eu recomendo, inclusive, o primeiro livro que eu li do Eduardo Moreira foi De Banqueiro a Companheiro, que ele conta essa história e conta a história do nascimento da iniciativa, né, do Instituto Conhecimento Liberta. E o Eduardo é uma outra figura muito importante que eu admiro muito, nesse nosso Brasil, né? Ganhei uma edição do livro Os Demônios Descem do Norte, devorando. Poliana, Poliana, presta atenção nesse livro e presta atenção ao fato que tem muita coisa ali interessante, mas veja que falta muita documentação. Eu acho perigosa, né? Uma literatura que faz acusações tão consistentes, mas não referencia, não dá documento, não, comprovação. Mas eu acredito mesmo naquela denúncia que é feita, né? Da relação com a ação da evangelização pelo protestantismo do Brasil e a vinculação com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América do Norte aqui no nosso Brasil. Delci, boa noite, Delci. Boa noite, Pastor Ed. Onde será o encontro aqui no Rio de Janeiro, na segunda-feira? No Sindicato dos Engenheiros, Avenida Rio Branco 277, no centro do Rio de Janeiro. Já até decorei onde vai ser. 18 horas, Sindicato dos Engenheiros, Avenida Rio Branco 277, no centro do Rio. Espero você lá então, Delci. Valeu.
Valéria. Helenira. Ed, você crê que Jesus levou todas as nossas dores? Sendo assim, por que os discípulos dele tiveram mortes dolorosas? Por que Jesus não tirou as dores deles? Esse sentido, Helenira, não é estranho, né? As páginas do Novo Testamento que o seguimento de Jesus implica o nosso sofrimento, né? Jesus disse, olha, o mundo me odiou, o mundo vai odiar vocês. Ele disse, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Jesus falou da grande tribulação, a destruição de Jerusalém, né? Então não é nesse sentido que Jesus levou as nossas dores. E de mais a mais, você pode ler Romanos capítulo 8 a partir do versículo 18, quando o apóstolo Paulo fala que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação geme, nós gememos e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, isto é, o Espírito Santo também geme. Dentro da tradição teológica do Novo Testamento, a gente fala da salvação em dois tempos, a salvação como já e o ainda não. Ali em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz que nós já desfrutamos das primícias, né, dos primeiros frutos do Espírito Santo, mas ainda não em plenitude, ainda não completamente. Então nós vivemos entre o já e o ainda não. Mas um dia estaremos nesse lugar quando todas as nossas lágrimas serão enxugadas e não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. E é nesse sentido que Jesus levou todas as nossas dores. Sica Vale. E se Deus escrever na parede da tua sala, você se candidata? Lembra dessa tua pregação? Vou orar para ele escrever. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso. Me queira bem. Me queira bem. Eu acredito que o meu chamado já foi feito. Muito obrigado. Agora, se Deus escrever na parede da minha sala, eu não vou ter alternativa, né? Mas se você me perguntar, não acredito nisso, não. Cada um tem um chamado, né? Valéria, boa noite, Valéria. Não concordo com pastores serem políticos. Jesus tinha cargo político, por acaso? Tá vendo? Tenho uma experiência com o pastor Abival da IPI, que não aceitou se candidatar a deputado federal. Admiro, pastor ético, com sabedoria. Então, é isso aí, Valéria. Pastor é pastor, uma autoridade civil, e eu estou muito realizado na minha vocação pastoral, e as dores da minha vocação pastoral já são suficientes. Enfim, qualquer dia eu falo sobre isso, viu? A vocação pastoral, né? Pastor Ed, seria viável uma fala sua sobre o livro de Cantares? Josafá, seria viável, não sei quando, mas seria viável. Eu gosto muito do livro de Cantares. Eu, quando estava no seminário, fiz um estudo interpretativo de Cantares. Eu gosto bastante. Seria viável, sim. Me dê licença um pouquinho que eu vou fechar a minha janela, porque está um frio e eu esqueci a janela aberta. Dá licença. Pronto. Muito obrigado. Estamos de volta. Lucas, Ed, inclusive queria muito te ver no Roda Viva. Se você falar que aceita, eu falo com a Vera Magalhães. Obrigado, Lucas. Seria uma honra, né, estar no Roda Viva, falar do Evangelho na TV Cultura, no Roda Viva, que é um programa histórico. Eu peço a Deus que me dê condição e sabedoria e competência e condição para estar lá, se um dia eu tiver essa oportunidade.
Márcio, as pessoas ainda acham que os bons evangélicos políticos são salvadores da pátria. Não são, né? Porque salvadores da pátria não existem. Salvadores da pátria não existem. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos já, Dani? Então, olha, são 8h24 nessa conversa. Que beleza, gostoso demais estar aqui com vocês, ouvindo vocês. Muito obrigado. Olha, deixa eu falar, eu quero conversar um pouquinho com você hoje, até a partir de uma experiência que eu comecei segunda-feira na plataforma. Na plataforma para assinantes, eu faço uma live ao meio-dia na segunda-feira. O estudo, o curso, né, o estudo do Pai Nosso foi na plataforma de assinantes. E segunda-feira passada eu comecei na plataforma um estudo dos 10 mandamentos. E por isso eu escolhi o tema de hoje, na moral. Na moral. E quero fazer para você algumas perguntas. A partir de segunda-feira que vem, eu vou abordar cada um dos 10 mandamentos dentro dessa perspectiva de ética, moral e lei. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Você é a favor do aborto? E da não criminalização do aborto? Você é a favor da não criminalização do aborto? Você é a favor do divórcio? Ou em que situação você é a favor do divórcio? Ou nunca? Ou o que você pensa sobre o divórcio? Você é a favor da descriminalização da maconha? Você é a favor de impor limites à liberdade de expressão, ou você acha que quando você impõe limites deixou de ser liberdade de expressão? Liberdade de expressão tem limites? Você é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? Ou do casamento de pessoas do mesmo sexo? Casamento e união civil são a mesma coisa? Você é a favor da redução da maioridade penal? Por exemplo, um adolescente com 15 anos, ele deve ser encaminhado a uma instituição para viabilizar a reeducação desse adolescente de 14 anos, por exemplo, ou ele deve ser tratado como um adulto, dependendo do crime que ele cometeu? Você é a favor da redução da maioridade penal? Você é a favor do direito de adoção por casais homoafetivos? Você é a favor do direito de portar uma arma? Você acha que todo mundo tem que ter, ou deve, ou pode ter um porte de arma? Ou só os militares, as forças policiais, o Estado é que porta a arma, que tem o direito à arma, né? Você gostaria que o Brasil virasse um lugar com todo mundo com arma na cinta? O que você pensa disso? É um direito de defesa? O que você pensa disso? Você é a favor da pena de morte? O que você acha? Todas essas são questões morais. E moral é o conjunto de comportamentos que são aceitos por uma sociedade. Então, houve uma época em que o divórcio era escandaloso. Hoje, o divórcio não é escandaloso, né? Houve uma época, e eu cresci numa igreja assim, em que jogar futebol no domingo era pecado. Aí surgiram os atletas de Cristo. E aí deixou de ser pecado jogar bola de domingo. A moral diz respeito a esse conjunto de comportamentos, né? Nos Estados Unidos não é estranho uma pessoa com um revólver. Aqui no Brasil ou é polícia ou é bandido, né? Dificilmente a gente vê isso, mas o que é um comportamento naturalizado ou um comportamento rejeitado? Dependendo da sociedade,
que cada conjunto de comportamento equivale a uma moral. Então existe uma moral que é própria de uma sociedade japonesa, uma moral que é própria de uma sociedade germânica, tem uma moral que é indígena. Por exemplo, tem a moral do sistema penitenciário, muito interessante. Quando eu li o Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, aprendi muito sobre o comportamento dentro da penitenciária, do sistema carcerário. Por exemplo, quando a mulher de um detento passa pelo corredor, todos os homens do corredor abaixam a cabeça e não olham para ela. É uma moral, é um comportamento que está normatizado e é normalizado dentro da cadeia. O respeito à mulher de um outro homem. Então, existem vários conjuntos de moral e a moral ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura, de acordo com o momento. Então, por exemplo, na Bíblia Sagrada, a poligamia era naturalizada. As famílias bíblicas são poligâmicas. O apóstolo Paulo só vai usar lá em Timóteo a recomendação que os presbíteros da igreja sejam maridos de uma só mulher, porque aquela era uma sociedade poligâmica ainda. Hoje, não, hoje a monogamia é o padrão da tradição judaico-cristã ou da tradição cristã. Mas a poligamia já foi natural, não escandalosa, né? Em determinados países da África, por exemplo, ainda existe a prática da poligamia. Em determinados povos indígenas existe a prática da poligamia. Mas na nossa sociedade a poligamia não faz sentido. A gente está começando a discutir agora poliamor, está começando a discutir relacionamento aberto, mas quando você ouve que o seu amigo, seu primo, seu vizinho tem um relacionamento aberto, você fica meio ainda... e como é que é isso? Ainda é meio tabu. Por quê? Porque para cada sociedade existe um conjunto de moral. Por exemplo, houve um tempo em que a escravização era naturalizada. Ter escravo era normal. Uma família de classe média em Roma tinha pelo menos uns 30 escravos. Hoje é crime. É crime, isto é, um comportamento que era aceito numa sociedade deixou de ser aceito numa outra sociedade. Agora, quais são os critérios que nós utilizamos para decidir se um costume será naturalizado, se ele vai ter continuidade, será incentivado, ou ele vai ser proibido, criminalizado? Como é que a gente decide o que pode e o que não pode? Como é que a gente toma decisões morais, né? É aí que chegamos na ética, né? A ética é a reflexão filosófica ou teológica do comportamento moral ou da moral. Moral é a regra, é o mandamento, é o padrão, é o comportamento, né? A moral tem a ver com comportamento. A ética tem a ver com o fundamento filosófico ou teológico do comportamento. A moral diz o que você pode fazer e o que não pode fazer. A ética diz por que você não pode fazer ou por que você deve fazer. Quando você está discutindo fundamento, razões, princípios, quando você está discutindo a essência daquele comportamento, você está fazendo uma discussão ética, tá bom? Então, como é que a gente, utilizando da ética, promove mudança de comportamento moral numa sociedade? Então, o exemplo da escravização é muito interessante. Embora o mundo bíblico tenha aceitado a escravização, e muito embora, mesmo nas páginas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo não tenha sido radicalmente contra a escravização, as coisas que o apóstolo Paulo escreveu funcionaram como bomba de tempo, de tal maneira que, à medida em que o evangelho foi ganhando expressão social e cultural e influência política,
a escravização foi sendo condenada. Quando se ganha a compreensão de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que todo ser humano é igual em dignidade a outro ser humano e que não existe um ser humano de primeira classe e de segunda classe, todo ser humano é igual porque em todo ser humano está impressa a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente entende que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, isto é, não há distinção de raça, não há racismo, a gente vai entender que é por isso que não se pode escravizar. É uma pena que tenha demorado tanto tempo para se chegar a essa conclusão, de tal maneira que nos Estados Unidos da América do Norte, a escravização foi praticada com a Bíblia na mão. O Brasil foi um dos últimos países a superar esse flagelo da escravização com a bênção da igreja. O tráfico negreiro foi feito com a bênção da igreja. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Mas o fato é que, como princípio ético da igualdade entre seres humanos, a gente vai condenar o comportamento da escravização. E como é que a gente faz com que as pessoas que estão acostumadas a ter escravos deixem de ter escravos e compreendam que isso é errado, que é inadmissível? A gente tem que estabelecer uma lei e criminalizar, penalizar. A gente tem que criar lei que vai multar, que vai encarcerar, que vai coibir aquele comportamento. Então a ética é o fundamento teórico, filosófico, teológico. A moral é o conjunto de comportamentos que uma sociedade aceita ou rejeita. E a lei é um instrumento regulador, que vai incentivar determinados comportamentos, como, por exemplo, usar cinto de segurança, e vai coibir outros tantos comportamentos, como, por exemplo, fumar num restaurante, fumar nos ambientes públicos. É uma questão de legislação. Agora, veja que interessante, eu quero citar para você o texto do filósofo Peter Sloterdijk, que é... Cadê? Guardei o livro. Pós-Deus, o livro que eu estou lendo do Peter Sloterdijk. Pós-Deus, o título do livro. Ele diz o seguinte: dizemos que uma sociedade é moderna quando admite o pluralismo de fontes de inspiração, digamos, um mercado de confissões. Nessa sociedade moderna, podem-se encontrar pessoas que se entusiasmam e se inspiram com coisas diferentes. E chamamos de medieval aquela cultura que se define por um monismo de inspiração. Isto é, o Peter Sloterdijk vai dizer que uma sociedade moderna é uma sociedade plural e uma sociedade medieval é uma sociedade de uma voz e de uma norma, de uma lei. Então a sociedade medieval tinha a igreja como norma e a legislação dessa sociedade era feita, executada e vigiada com a autoridade divina. Até que chega um mundo em que as pessoas dizem: não, mas eu não acredito nesse Deus, ou eu não acredito nesse livro, ou eu não acredito nesse padre, ou eu não acredito nesse pastor. O meu Deus é outro, a minha autoridade religiosa é outra. E chega num mundo em que tem gente que diz: aliás, eu não acredito em religião, eu não tenho religião nenhuma, eu não creio em Deus nenhum, e eu não vou me submeter aí. Idiomas éticos, vários princípios éticos que são distintos uns dos outros, e aí a gente fica: por que um é a favor, o outro é contra? Por quê? Porque tem orientações diferentes. O Sloterdijk diz que o aspecto especial do mercado de confissões da modernidade
se evidencia no fato de que, a princípio, ninguém é impedido de professar sua fé, mas ninguém pode ser obrigado a participar de um culto. Então, numa sociedade moderna, numa sociedade plural, ninguém é impedido de crer e de ter a sua experiência religiosa e praticar o seu culto. Mas também ninguém é obrigado a ter a mesma experiência religiosa, a mesma fé e participar da mesma seita, do mesmo culto. Isso é modernidade. Isso é pluralidade. Então você pega uma moral indígena, uma moral afro, uma moral chinesa, uma moral... enfim, você pega uma moral católica. Por exemplo, a Igreja Católica é contra métodos anticoncepcionais. É uma moral. Ela diz que é pecado. A Igreja Católica ela não permite o ofício religioso clerical das mulheres. As mulheres podem ser religiosas das ordens, mas não tem mulher padre. A Igreja Católica não permite o casamento. A Igreja Evangélica Protestante tem pastora, permite casamento, naturalizou o divórcio. Hoje nós temos pastores divorciados e já no terceiro, quarto casamento. São conjuntos morais distintos, né? Você tem uma moral capitalista, uma moral socialista, você tem uma moral de direita, uma moral de esquerda, e o Brasil, cada vez mais evangélico, disputa na arena pública aos evangélicos a prerrogativa de legislar para regular a moral. Eu acho escandaloso o que está acontecendo agora, que existe um projeto de uma bancada cristã de católicos e evangélicos com aspirações de cargo dentro da representatividade política do Congresso. Então veja que é uma intrusão religiosa num espaço da laicidade. E se a gente for buscar representantes de bancada para todas as expressões religiosas, imagina a confusão que não vai ser um plenário, mais do que já é um plenário da Câmara de Deputados ou do Senado. Por quê? Porque a sociedade ela deve buscar uma legislação que favoreça todas as expressões religiosas em equidade, deve ser equânime nos direitos de todas as tradições religiosas. Então, organizar bancada é uma forma de buscar privilégios, e é uma forma de fazer pressão para que a legislação seja de acordo com a lógica moral de uma representatividade religiosa. E como é que ficam aqueles que não têm a mesma confissão de fé? Na palavra do Sloterdijk, quem não tem a mesma confissão. No mercado de confissões, como ficam aqueles que não têm a mesma confissão cristã? Eu sou cristão, mas eu tenho que respeitar que o espaço da cidadania é inclusive para outros que não são cristãos. A legislação não pode ser um instrumento em que eu vou impor sobre consciências outras a minha moral. O que eu tenho que fazer é ir para o debate ético na arena pública, para que o consenso da sociedade, representando a totalidade dos cidadãos e cidadãs, encontre aquilo que será aceito e rejeitado, né? Então, uma ética está em discussão, a moral
ela é passível de mudança, mas a legislação ela não pode ser um instrumento de imposição de uma representatividade religiosa. Não pode. A pergunta que eu faço para você é se a moral bíblica ainda está valendo. E quando eu falo da moral bíblica, eu estou me referindo especificamente, nesse caso, aos 10 mandamentos. Não matarás, não darás falso testemunho, não roubarás. Está valendo ainda? Então, por exemplo, não matar. Matar é pecado? É. E em legítima defesa é pecado? E matar na guerra é pecado? Temos uma discussão moral. Mentir é pecado? É. Mas e se você é uma pessoa no gueto de Varsóvia, escondendo uma família de judeus, e os nazis chegam na sua porta e perguntam se tem alguém lá dentro e você diz não, sabendo que se você disser sim, isto é, se você falar a verdade, você está sacrificando vidas humanas. Mentir é pecado, mas e se for para proteger a vida? Continua sendo pecado? Roubar é pecado? É. Mas e se for para alimentar uma criança com fome? Continua sendo pecado? Para a gente chegar à conclusão de como responder essas questões, a gente tem que fazer um debate ético. Discutir os fundamentos teológicos e filosóficos de por que existe aquele mandamento. Quando aquele mandamento caduca. Quando aquele mandamento deixa de ser a favor do ser humano e passa a ser contra o ser humano. Não foi Jesus quem nos ensinou que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado? Quando é que a defesa do mandamento, da regra, da lei, conspira contra a vida humana? Quando é que obedecer a um mandamento implica negar o espírito do mandamento? Quando é que você, ao cumprir a lei, contraria o caráter de Deus? Olha, tem um texto dos mais difíceis e indigestos que eu li, do Franz Rinkelammet. O título do livro dele é A Maldição que Pesa sobre a Lei, e é uma avaliação do livro da Carta de Paulo aos Romanos, é uma reflexão sobre a Carta de Paulo aos Romanos. O título é absolutamente sugestivo. Lá pelas tantas, na reflexão do Rinkelammet, ele diz, olha, às vezes, cumprindo a lei, você está sacrificando vida humana. E você sacrifica a vida humana e diz, eu não estou pedindo nada demais, eu estou apenas querendo o cumprimento da lei. E você não percebe quando cumprir a lei é cruel. Eu me lembro de pensar sobre isso na legislação bíblica sobre a escravização. Um dinheiro que você pega emprestado, se você não consegue pagar, você tem que dar o seu filho, sua filha, como escravos. E aí o credor diz, olha, eu não estou exigindo nada demais, apenas o cumprimento da lei, vou escravizar seu filho e sua filha, cumprindo a lei. É justo. Quando que a lei é justa e injusta? Quais os mandamentos da Bíblia que foram razoáveis numa época, num tempo, e que hoje não são mais razoáveis, inclusive porque a própria sabedoria que está presente nas linhas e entrelinhas da Bíblia Sagrada fizeram surgir um novo mundo com uma nova consciência. O Evangelho não é uma nova moral, o Evangelho não é uma nova lei, não é um novo conjunto de mandamentos, o Evangelho é uma nova consciência.
uma nova consciência que vai saber lidar com a lei, que vai saber praticar a justiça. Nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é justo. Só uma consciência iluminada pelo Espírito Santo sabe transitar nessas dimensões. A santidade tem a ver com isso, tem a ver com o discernimento para a hora de obedecer à lei, de não obedecer à lei, ou mais precisamente, a hora em que para ser justo você precisa desobedecer, a hora em que obedecer implica um ato de injustiça. É preciso ter muita santidade para lidar com tudo isso. É esse o debate ético, moral e legal que está acontecendo hoje no nosso Brasil, e é o debate que dividiu famílias, igrejas, relações conjugais, amizades, distanciou pessoas, porque o debate por trás do Brasil não é em quem eu voto ou deixo de votar, se eu sou de esquerda ou de direita, é que tipo de sociedade nós estamos construindo, o que é que nós julgamos que é aceitável no nosso mundo, na nossa sociedade, e que tipo de mundo nós estamos construindo para deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós estamos discutindo civilização, em outras palavras, nós estamos num profundo debate ético, moral e legal. E eu comecei a me aventurar nisso na live de segunda-feira, quando eu vou agora estudar os 10 mandamentos. E vamos ver o que sai daí. Estou muito entusiasmado para me dedicar a essa reflexão, e eu convido você também, se você tiver interesse, de participar com a gente. Muito bom. E afinal, você é a favor das coisas que eu perguntei lá no começo? Você é a favor da descriminalização da maconha? Outro dia eu vi alguém perguntando se a guerra às drogas mata mais do que as drogas. Por que fazer guerra às drogas? Aí alguém vai dizer, será mesmo que a guerra às drogas mata mais que as drogas? Não sei. Mas é uma pergunta interessante e inteligente, né? Se a guerra às drogas mata mais do que as drogas, você é a favor de criminalizar meninas, adolescentes que engravidaram fruto de um abuso, de um estupro, de uma violência inominável e optaram por fazer o aborto? Você seria a favor do aborto de uma menina de 10 anos de idade ou seria contra? Por que você seria a favor e por que você seria contra? É isso. Cassiano, não matarás faz parte dos mesmos 10 mandamentos, onde também está escrito para guardar o sábado, e nós cristãos não guardamos. Essa é mais uma prova de que a moral muda com o passar do tempo. E mais uma prova, Cassiano, de que a nossa moral é seletiva. A gente pega da Bíblia o que a gente quer e a gente esquece o que a gente não quer. Algumas coisas a gente diz que são datadas e outras coisas a gente, né? Por exemplo, usar um tecido com 2 tipos de quê? Algodão e linho, tecido, né? Usar uma roupa com 2 tecidos diferentes. Por exemplo, misturar a alimentação. Por exemplo, comer carne de porco. Né? O que é datado e o que não é? O que é cultural e o que não é? Por que nas igrejas conservadoras as mulheres não usam véu? Tenho essa curiosidade de perguntar para um pastor: a mulher pode pregar no púlpito da sua igreja? Não. Então ela usa véu quando ela vem aqui de domingo? Não, não usa. Eu falei, então me explica. Como é que você é seletivo na sua... A visão da imoralidade também é temporal? É temporal, já foi imoral. O divórcio, toda mulher divorciada era vista como uma mulher imoral, de má reputação, uma mulher de reputação duvidosa. Hoje não. Né? Se a moral muda, o imoral também muda. Por exemplo, você lê a obra do Jorge Amado, eu acho muito interessante, né?
Gabriela Cravo e Canela, tem uma mulher que trai o marido e o marido vai lá e mata o amante. E todos os coronéis acharam que estava certo, estava justo. E depois uma mulher traiu o marido, o coronel foi lá, matou o amante, só que tinha um juiz na cidade e prendeu o coronel. Falou, isso aí não é mais aceitável. Não era considerado imoral, mas agora é. E assim por diante. Se a moral muda, o conceito de moral muda, o conceito de imoral também muda, por óbvio, né? Boa noite para você, Rose. Beatriz, sabemos que há muito tempo o que é certo e errado, moral e imoral, depende do que está enchendo mais os bolsos de quem está no poder, não só aqui, no mundo todo. Verdade, Beatriz, é muita conveniência, né? É muita conveniência. A legislação é muito conveniente. Os lobbies, os interesses econômicos, os interesses geopolíticos, quem que a gente apoia, quem que a gente não apoia, e assim por diante, né? Regina tem uma grande amiga evangélica e ela diz que não basta ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas somente serão salvas as pessoas que são evangélicas. Sou uma boa católica. Ih, você não está salva então, Regina? Sua amiga diz que você não está salva porque você é católica. Veja, foi assim que ela aprendeu, né, Regina? Foi assim que ela aprendeu que o critério de separação entre bons e maus é o critério religioso doutrinário, né? Luz e trevas não são categorias religiosas. Evangélico é luz, o católico é trevas. Luz e trevas são categorias espirituais. E você vai encontrar católicos iluminados e católicos tenebrosos, evangélicos iluminados e evangélicos tenebrosos, budistas iluminados e budistas tenebrosos, porque luz e trevas não são categorias religiosas, luz e trevas são categorias espirituais. E agora que eu não sei ler hebraico, como é que eu faço? Ed, você acha em barco Jesus entraria depois de andar sobre as águas? No dos deputados da bancada evangélica ou no de um ateu? Em que barco Jesus entraria depois de andar sobre as águas? Olha, eu acho que ele não entraria em barco de fundamentalista, extremista, porque tem ateu fundamentalista, evangélico fundamentalista, e tem evangélico gente boa e ateu gente boa. O problema não é ser evangélico ou ser ateu, agnóstico. O problema é ser extremista fundamentalista. O meu grande adversário de pensamento é o fundamentalismo. Eu não tenho problema com o Islã, eu tenho problema com o fundamentalismo islâmico. Eu tenho problema com o fundamentalismo judaico, com o fundamentalismo cristão. Eu tenho problema com fundamentalismo. Então eu não acredito que Jesus entraria num barco extremista, porque se ele tivesse uma cambada de evangélico extremista, ele não entraria, mas se tivesse uma cambada de ateu extremista, ele ia para o barco dos evangélicos gente boa. Quer dizer, eu acho que ele não entraria em barco de fundamentalista extremista. E andando para a praia, é mais provável, viu, Adriana? Eu acho que ele ia para a praia. Falar, espero vocês lá, viu? Vou fazer uma sardinha aqui, vou esperar vocês. Zaira, boa noite, Zaira. Pastor Ed, todos os seus questionamentos são de difíceis posicionamentos. Eu mesma tenho dificuldade de aceitar o aborto optativo e reprimir quando a gravidez é proveniente de estupro. Como adequar a mente? É difícil mesmo, a mente social, a mente cristã, é difícil mesmo. E sabe que um dos segredos disso tudo é a gente fazer uma hierarquia de valores, né? Alguém já disse que a ética é escolher entre dois errados. A ética é escolher entre dois errados. O que a gente escolhe? A gente tem que fazer uma hierarquia de valores. E qual é o valor que a gente preserva e qual é o valor que a gente sacrifica.
e acredito eu que a vida humana está no topo da hierarquia. Mas, por exemplo, quando se tem a explícita condição do perigo de morte da gestante, qual vida será preservada quando se tem que fazer uma escolha dessa? Eu imagino que deve ser uma escolha das mais dolorosas e angustiantes, né? Mas sim, o aborto optativo eu também sou contra. Eu sou contra o aborto e sou contra a criminalização do aborto. Pastor, quem aprova a pena de morte comete pecado? E aí eu já não sei. Quem mata, comete, né? Quem pune o crime com a morte, eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. Eu acho que eu escolher matar para punir um criminoso, eu não tenho essa prerrogativa, não creio que eu tenho essa prerrogativa. Eu posso encarcerá-lo, eu posso retirá-lo do convívio social, eu posso colocá-lo numa solitária. Mas matar, não creio nisso. Meu nome é Simon ou Simon Rabinovich. Obrigado, viu, Simon? Obrigado. Hofheimer. Vocês estão com os nomes difíceis, viu? O meu nome já é difícil, que é Kivitz é difícil agora. Ed René Kivitz agora. Hofheimer. Tá certo? Será que eu falei certo? Me desculpe se não falei. As nossas leis derivam mais de pressupostos afetivos do que lógicos. Verdade, concordo, viu? É mais de simpatia e antipatia. Quando a gente gosta, a gente tem um afeto positivo, a gente tem uma tendência a concordar com a ideia do outro, né? E eu concordo, sim. Perfeito. Wanderson, católicos e protestantes se matavam na Europa por fé e com a mesma fé se uniam para escravizar na África e nas Américas. Incrível. Sim. O que aconteceu depois da Reforma Protestante e como a Europa foi varrida e ensanguentada com católicos e protestantes se matando, foi isso, inclusive, que gerou o advento do Estado laico, né? Que alguém dizia, olha, para que não haja morte, é melhor ter uma religião só. O Estado tem que ter uma religião oficial, assim ninguém mata ninguém. E aí os outros disseram, Locke, eles disseram, Rousseau, olha, é melhor que o Estado não se meta em questão religiosa e não tenha religião oficial, que reconheça o direito de cada um ter a sua religião, inclusive ter religião nenhuma. Essa é a lógica do Estado laico, muito motivada por essa carnificina religiosa da Europa, ali do período do Iluminismo, assim chamado, né? Muito bem, minha gente. Olha, essa conversa não tem fim e graças a Deus ela não tem fim, porque a gente tem que discutir, debater, esclarecer, buscar a riqueza das argumentações, buscar o discernimento da justiça que favoreça a preservação e a qualidade, a condição da vida humana e da dignidade humana. A gente tem que debater e fazer o melhor que a gente puder. E se a gente parar de conversar, a gente não vai fazer o melhor que a gente pode. Então, eu agradeço muito esse papo de hoje. As perguntas que vocês mandam, eu não vou nem ler porque eu já dei risada. Gente, olha, eu agradeço demais. Foi um bom papo, um bom aquecimento e quem sabe a gente volta outros dias para esse papo aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Se eu tiver a oportunidade de encontrar você no congresso sexta e sábado ou no Rio de Janeiro na segunda-feira, um beijo para você. Deus te abençoe. Um bom restante de semana
e até qualquer hora, com a graça de Deus. Um beijo. Tchau, tchau.